A terceira leitura da Parashá de Bamidbar, e disse Hashem para Moshe e para Aaron, para dizer para o povo, cada homem na sua degel, na sua bandeira, com os sinais da casa dos pais, ou seja, das tribos, vão acampar o povo de Israel, distante, próximo, mas distante, em volta do Ohel Moed, vão acampar. Ohel Moed é a tenda onde Hashem se encontra, onde Hashem se reúne com o povo de Israel. Cada divisão tinha 3 tribos, como a gente falou, e cada degel, cada divisão dessa tinha um sinal, um otot, que era exatamente uma bandeira. Ele chama aqui uma toalha pintada, pendurada, ou seja, uma bandeira, e a bandeira de um não era igual à bandeira de outro. A cor da bandeira era de acordo com a cor da pedra que está fixada no rosh, no peitoral do Kohen Gadol, que assim cada tribo tinha a sua bandeira. E disso a pessoa conseguia reconhecer a sua bandeira e saber onde ele vai ficar. Outra explicação, o que quer dizer o otot, os sinais? Com os sinais do antepassado, ou seja, os sinais que Yaakov Avinu entregou quando eles carregaram o corpo de Yaakov do Egito. Está escrito que vai subanavlo, que os filhos fizeram da maneira como ele tinha ordenado. O que Yaakov tinha dado exatamente quem ia ficar onde. Yaakov falou, Yehudá, Issachar e Zevulun vão carregar pelo leste, Reuven, Shimon e Gad pelo sul, assim por diante, como está explicado no Midrash. Dessa mesma maneira era como eles acampavam em volta do Mishkan. Então ficava o Mishkan no centro, os Levim bem próximo e as outras tribos em volta, só que sendo 3 de um lado, 3 atrás, 3 da direita, 3 da esquerda. Mineged quer dizer distante, mas não totalmente distante, sim 1.000, que é 2.000 amot, um pouco menos que 1 quilômetro. Como está explicado em Yoshua, a distância entre vocês e seus filhos vão ter como 2.000 amot, ou seja, é a ponto que pode vir no Shabat. A gente sabe que no Shabat não pode sair da cidade mais que 2.000 amot. Já Moshe, Aaron e seus filhos, os Levim, acampavam bem próximo do Mishkan. Então a Torá começa a falar quem acampava onde. Achonim, as pessoas que acampavam na frente, que é chamado lado leste, assim chamado lado da frente, então era a bandeira da tribo de Yehudá pelos seus exércitos, o líder da tribo de Yehudá, Nachshon ben Aminadav. Porque ele chama de Kedma na frente, porque o lado leste é chamado o lado da frente, enquanto o lado oeste é chamado o lado de trás. E os seus exércitos são 74.600. E quem ficava junto com Yehudá, ou seja, existia a Degel, a divisão central, que era responsável por Yehudá, mas junto com ele mais 2 tribos, que era a tribo de Issachar e o líder de Issachar, Netanel, filho de Tzuar. E os seus exércitos, seus números eram 54.400. E a tribo de Zevulun era a terceira desse grupo, o líder de Zevulun, Eliá, filho de Helon, e o seu número era 57.400. Se a gente for fazer o total, ou seja, dessas 3 tribos juntas, todo o Pekudim, os números da Machanei Yehudá, dessa acampamento, dessa divisão que inclui 3 tribos, Yehudá, Issachar e Zevulun, então dava o total de 186.400 para os seus exércitos. Eles vão ser os primeiros que vão viajar quando era dado o sinal de viajar no deserto. Como é que funcionava? Quando eles viam que a nuvem estava subindo, era um sinal que tinha que viajar. Então os Korim tocavam nas trombetas e viajava primeiro Yehudá. E quando eles iam da mesma maneira que eles acampavam. Então os Levim e as carroças carregando o Mishkan no meio, Yehudá ia no leste, Reuven no sul, Efraim no oeste e Dan no norte, como já vai explicar na continuação. A segunda divisão é a do acampamento de Reuven, que ficava para o sul com seus exércitos, ou seja, com suas tribos, e o líder de Reuven, Elitzur ben Shdiur. E o número da tribo de Reuven era 46.500. E quem ficava junto com Reuven, do lado dele vinha Shimon, o segundo filho de Yaakov, a tribo dele, e a líder de filhos de Shimon, Shlumel, filho de Tzurishadai. E quantos eram os números da tribo de Shimon? 59.300. E o terceiro dessa segunda divisão era a tribo de Gad, o líder de Gad, Eliasaf ben Reuel. E os seus números eram 45.650. O total do acampamento de Reuven, que inclui 3 tribos, era 151.450 pela contagem dos seus exércitos, e eles iam viajar por segundo, Eles eram os segundos a viajar. Depois que essas 2 divisões viajavam, então viajava o Ohel Moed, o Mishkan, o acampamento dos Levim, dentro das Machanot, como a gente falou, que eles sempre andavam no meio. Da mesma maneira como eles acampavam, assim também eles viajavam, cada um do lado da sua tribo, do lado da sua bandeira. Viajava o Ohel Moed, ou seja, depois dessas 2 bandeiras de Yehudá e de Reuven. A gente chama Degel, no caso, não só a bandeira, como a divisão toda dos 3. Na verdade, algumas explicações dizem que cada tribo tinha a sua bandeira, mas tinha também a bandeira especial daquele grupo, daquela divisão de 3 tribos.
Como eles acampavam, assim, eles viajavam, diz Urash, como que eu expliquei, que eles iam como que eles acampavam, ou seja, pelo lado onde ele fica, assim também eles iam andando pelo lado, igual assim como eles acampavam, eles andavam também nesse mesmo lado. Aliador sobre a sua mão quer dizer no seu local, igual a mão ela fica ali próxima o tempo inteiro, é o lado da pessoa, né, que está próximo à pessoa estender a mão. Então, Ish aliador, cada homem próximo à sua tribo, à sua bandeira. Depois que viajou o Mishkan e os Levim, então vinha a terceira divisão, que era o acampamento de Efraim, que eles ficavam para o oeste, e o líder de Efraim, Elishama ben Amihud, e os seus números eram 40.500, e do lado dele ficava Menashe, que era o irmão, né, a tribo irmã, e o líder da tribo Menashe, Gamer, filho de Pedatsur. Ve'alav sobre ele, como tradução do Unclus, próximo, é uma linguagem de falar do lado. E o número da tribo de Menashe, 32.200. E a tribo de Binyamin, o seu líder era Avidan ben Gidoni, e seus números eram 35.400. O total dessa terceira divisão é 108.100 para os seus exércitos, as suas tribos, eles viajavam por terceiro. E o último acampamento é de Dan, que era do lado do norte. O líder de Dan, Ahiezer ben Amishadai, seu número era 62.700. Quem ficava do lado dele era Asher, o líder de Asher, Pagiel, filho de Ochran. O número de Asher era 41.500. E também Naftali, para completar, o líder de Naftali, Ahirai. O total dessa última divisão, acampamento de Dan, que é chamado Measef L'Cholomachanot, que ele recolhia de todos os acampamentos, eles eram 157.600, por último eles iam viajar junto às suas bandeiras. Esse é o número do povo de Israel, o total, como a gente falou já, 603.550. E os Levim não foram contados junto com o povo de Israel da maneira como Hashem ordenou a Moshe. E o povo de Israel fizeram exatamente como Hashem ordenou para Moshe, eles acampavam junto às suas bandeiras, eles viajavam também, cada um com as suas famílias, pela casa do pai deles, pela tribo específica deles.